Jesus. Amém? Sem mais demora. Deus tem mais algo para você tremendo. Por favor, Ellen. Guerreiro Ulisses. Minha filha. Parece a cara do pai, né, pai? Queridos, Deus tem mais para nós ainda. Diga assim: Senhor, estou aqui. Fala comigo através da tua serva. Use-a em nome de Jesus. É contigo, filho. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Aproveite para abrir a sua Bíblia. No livro de João, capítulo de número 5. Enquanto você abre a Bíblia, aproveita para abrir também o seu coração. O Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. O Jesus que já falou conosco, continuará falando conosco aqui neste lugar. E você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou aqui. É uma resposta do Senhor para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Quero agradecer e louvar ao Senhor por esta oportunidade, uma vez mais, de estarmos aqui reunidos, adorando o nome do Senhor Jesus. A apóstola já falou, o apóstolo também, sobre a unção, né, de bênção, de prosperidade que está aqui nessa casa. Nosso coração se alegra muito no Senhor por poder fazer parte desse momento com vocês. A última vez que eu tive, eu agradeci, né, a uma pessoa que estava aqui, que ajudou, que regulou meu pai, que meu pai está bem. E aí agora, na última vez quando eu tive, estava orando por uma porta, precisava de uma porta, estava orando ao Senhor. Eu sou enfermeira, né, por formação, e precisava de uma porta de emprego, e a gente sabe que é muito difícil, né, a primeira oportunidade de emprego, ela é mais complicada, né, seu currículo tá cru, tá sem experiência nenhuma. E aí estive aqui, e depois de alguns dias, a porta se abriu. E aí eu recebi uma oportunidade, fiz o exame para a empresa, para um grande hospital aqui de Salvador. Fiz todos os exames, tudo. E fui passando nos processos, e eu lembro que na entrevista online, a primeira entrevista, eu estava em casa e falei com o Ulisses, falei, amor, não vou passar. Não vou passar porque das 7 enfermeiras que estavam concorrendo, as 6, né, só tirando eu, as 6 tinham grandes experiências. As meninas começaram a falar, porque eu tenho 15 anos de experiência, que eu trabalhei no HGE, que eu trabalhei no Roberto Santos, que eu falei, meu Deus, já foi, não tem espaço para mim. E quando eu for falar, vou falar que eu tenho experiência em quê? Como estagiária só. E aí elas foram falando, eu falei, vou participar. E aí passei na online e fui fazer entrevista presencial, né, com a coordenadora do setor. E aí demorou umas 2 semanas, eu não tive feedback nenhum, e aí a mensagem chegou no meu celular que eu tinha passado também. E das 7 lá, né, das 6 que tinham experiência, a sem experiência tinha entrado. Tinha passado, era uma vaga só e eu tinha passado. Comecei a fazer todos os exames e daqui a pouco a Aline recebeu uma mensagem, um outro hospital de uma outra cidade me manda mensagem. Que a gente precisa de você aqui, tal dia, tal horário, já vem com documento que a gente quer admitir você. E eu nem tinha passado por entrevista, por nada, eu só tinha me inscrito de forma online. E aí eu conversando com o Ulisses, falando, amor, quando o Senhor fecha a porta, Ele fecha. E ninguém abre, não adianta. Tu pode ter network, tu pode ter o que for, quando o Senhor fecha, Ele fecha. Mas quando o Senhor abre, Ele escancara. Quando o Senhor diz assim, eu vou abrir, Ele sai abrindo tudo. E te coloca no lugar agora de escolha. Quem estava implorando por um lugar, agora está sentada dizendo, deixa eu ver aqui qual que é melhor para mim. Né? Deixa eu olhar. Fiquei ousada. O Senhor é bom.
E aí, como essa outra vaga, né, era uma outra cidade, eu precisaria me mudar, aquela coisa toda, eu falei, não, essa daqui eu nem vou, nem fui. Ousada. Nem vou deixar para alguém essa vaga aqui, nem fui. Aí continuei nessa outra empresa aqui em Salvador, fazendo processo seletivo. Para a Redidó, inclusive, né, que é a que toma conta do Hospital Aliança, desses grandes hospitais daqui de Salvador. E aí, quando já estava para ir para assinar, uma outra cidade me mandou mensagem. Fui procurar referências suas, a pessoa falando, né? E fui procurar referências com uma pessoa que eu vi que ela te segue no Instagram. E aí decidi mandar mensagem para essa pessoa para saber de quem era você e pedir referências. E essa pessoa ligou para minha melhor amiga, cresceu comigo, Rebeca, que é a dentista dessa cidade, uma das. E começou a pedir referências minhas. E Rebeca falou assim, olha, eu não sei se ela vai querer fazer entrevista com você não, porque a Redidó está contratando ela. Aí a gerente do lugar falou assim, não, diga a ela que eu só preciso de uma oportunidade. Eu quero conversar com ela, mostrar a proposta, falar do emprego. Aí eu fui para essa entrevista. E aí chegou lá na entrevista, a mulher implorava. Eu falando com o Luiz, irmão, tem alguma coisa errada. É porque a gente tem uma fase da vida que a gente sofre tanto, que quando a coisa começa a dar certo, a gente já fica, ó, desconfiada. Não, minha aposta? Tá dando tudo tão errado, que quando dá muito certo, a gente já fica, essa mulher tá estranha. Tá estranha nada, gente, é só uma porta que o Senhor tá escancarando para você. Aí eu falava, tá, mas na Redidó era assim, assim, assim. Eu ia trabalhar assim, 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 ia fazer assim, 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 ia ganhar tal. Ela, pronto, aqui você vai trabalhar assim, assim, assim. Você vai ganhar assim, assim, assim. Você vai ter isso de privilégio, você vai ter aquilo, nananana. E aí o Senhor me deu a oportunidade de escolher. E eu tinha ficado muito na dúvida. Aí o meu irmão, que é ímpio, não serve a Jesus, eu liguei para ele, ele falou assim, Ellen, você tem que ir para um lugar onde você fique mais confortável. Foi desse jeito que ele falou. Para continuar exercendo aquilo que o Senhor te chamou para exercer. Na Redidó seria plantão, eu não teria feriado, não teria final de semana, não teria nada disso. E eu já tinha falado com Ulisses, cancele toda a minha agenda do ano inteiro. Pela fé. Por que eu falei isso? Porque quando você entra na Redidó, nesse lugar específico, você não tem uma escala definida anual. Então, você só vai saber a sua escala no primeiro dia do mês. E eu não podia, no primeiro dia do mês, descobrir que eu não ia conseguir atender agendas que já estavam marcadas há muito tempo. Não era justo. Falei para ele cancelar. Nesse outro lugar que eu vou começar a trabalhar quarta-feira, dia 1º, e quinta-feira, 2 de julho, eu já estou folgando. E sexta-feira é ponto facultativo, folgando de novo, só vou segunda de novo. Nesse outro lugar, folga, final de semana, privilégios, olha, vai dar para atender as minhas agendas. Vou continuar pregando, falando do Senhor e ainda vou trabalhar com gestante. Aí meu coração está Meu Deus. Aí o Ulisses está... Eu contei tudo isso para dizer para vocês que aqui tem alguma coisa diferente. Todo mundo que passa por esse lugar é extremamente abençoado. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Aqui é tão diferente que a gente bebe até água de coco. O negócio é diferente. João 5, vocês acharam? Aos apóstolos dessa casa, nós amamos vocês. Estamos em casa, muito obrigada aos pastores, pastora Edileuza, que sempre mantém contato. Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigada a todos pelo carinho. João 5. São poucas igrejas que eu tenho coragem de pregar algumas coisas que o Senhor me confia. Por quê? Porque eu preciso ministrar algumas coisas que o Senhor me confia a pessoas maduras.
em ambientes em que eu me sinto confortável para falar de determinados assuntos. Então, hoje, a gente vai tocar em alguns assuntos que são sensíveis. E eu só vou fazer isso porque eu estou em uma casa de adoração de pessoas maduras. Eu preciso que você tenha entendimento para absorver a palavra e que você vai sair daqui com a sua vida transformada. Eu acredito muito nisso. Amém? João 5, a partir do 2, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Acontecia o que, gente? E estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e... Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe dizendo: aquele que me curou. E os judeus insultavam a ele e diziam: é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu dizendo: aquele que me curou. Ele próprio disse: toma a tua cama e... Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois disso, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que você já está curado. Eis que você já está são. Eis que você já está livre. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus, qual é o nome dele? Jesus era aquele que o havia curado. Está tendo uma festa no templo. E no templo tem gente cheirosa, perfumada, bonita, arrumada. No templo as pessoas estão bem vestidas. No templo as pessoas estão congratulando, estão festejando. No templo tem as melhores pessoas da cidade. No templo tem gente que tem dinheiro. No templo tem gente que usa um bom perfume importado. No templo as mulheres estão bem vestidas. No templo os homens estão bem vestidos. E Jesus está indo na direção daquele lugar, mas ele sabia que havia um homem que tinha 38 anos, que estava na beira de um tanque, esperando o movimento das águas. E no meio do caminho, Jesus, ao invés de ir para o templo, ele vai para o lugar do tanque. E no lugar do tanque, tem gente que não tomou banho já faz muito tempo. No tanque, tem gente que não está bem vestida. No tanque tem gente maltrapilho. No tanque tem gente que não tem calçado. No tanque tem gente que o cabelo não vê um pente há muito tempo. No tanque tem gente que, se você abraçar, você vai perceber, precisa de uma higiene. No tanque tem gente problemática. No tanque, na beira do tanque, tem gente difícil. Na beira do tanque tem um monte de gente com um monte de problema para ser resolvido. No tanque não é lugar de festa. Tanque é lugar de gente enferma. Lugar de gente que está precisando que alguma coisa aconteça para que a vida seja mudada. E Jesus tinha 2 caminhos. Ou o templo com gente cheirosa, perfumada, ou o tanque com gente que precisava de milagre. Aí ele vai
para a rota que ele sempre escolhe. A rota de pessoas que precisam que ele faça alguma coisa. Jesus chega no tanque. Se você um dia esteve à beira do tanque, você sabe do que eu estou falando. No tanque é o lugar onde a gente se encontra e a gente diz assim, ó, se alguma coisa não acontecer, eu não vou conseguir desse lugar. O tanque a beira do tanque é a fase mais difícil da nossa vida. E só quem foi encontrado na beira do tanque por Jesus sabe o valor que tem esperar que Jesus chegue no lugar que a gente precisa. Só que esse tanque tem um mistério diferente, tem um negócio diferente. Esse tanque, para que a cura aconteça, precisa que um anjo desça e as águas se agitem. Mas esse homem é um paralítico. Ele não tem a ajuda de alguém para que quando o anjo desça, ele seja o primeiro, porque não pode ser o segundo, tem que ser o primeiro depois do movimento, do agitar das águas. Esse homem, a Bíblia não conta que ele nasceu assim. A Bíblia não diz. Como a Bíblia também não diz que ele ficou. Eu acredito, não está na Bíblia, tá? Eu acredito que essa enfermidade foi adquirida com o tempo. Creio muito que se fosse de nascença, assim como existiram outras pessoas, a Bíblia relataria. Então, é um pensamento meu, tá? Para você depois não dizer que eu estou pregando heresia. É um pensamento meu de que muito provavelmente esse homem adquiriu essa doença, essa enfermidade ao longo do tempo. 38 anos doente, paralítico, na beira do tanque, precisando do movimentar, né, das águas, sem que ninguém pudesse ajudar. E agora eu abro um parênteses aqui bem grande, porque algumas coisas me fazem refletir nesse texto. A primeira delas é: por que durante 38 anos ninguém ajudou esse homem? Que tipo de pessoa era esse homem que durante 38 anos da vida ele não conseguiu cultivar um amigo para ajudar ele? Porque a gente olha para o paralítico e a gente tem pena, a gente tem dó dele. Mas eu queria te causar uma outra reflexão. Que tipo de pessoa é esse homem que durante 38 anos não consegue ajuda de ninguém? A gente precisa começar a averiguar, porque muito provavelmente esse homem tem um problema. Esse homem tem um problema de relacionamento. Ele não consegue estabelecer vínculos. Onde está a família desse homem que foi embora e não ajudou ele na beira do tanque? Que tipo de pessoa é esse homem que durante 30... Gente, é uma vida. Durante 38 anos ele não conseguiu cultivar uma pessoa para ajudar ele. E a Bíblia vai mostrar quem é ele. Esse homem é um homem tão difícil e ele já fez da dor dele um espinho tão grande que quando o mestre Jesus chega para ele e pergunta: queres ficação? Ele não responde nem que sim e nem que não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar da vida do outro. Ele vai se lamentar. Ele escolheu ser vítima da história dele. Deixa eu te dizer uma coisa. O que aconteceu com você lá no passado, as feridas que causaram em você lá no passado, você tem duas decisões diante da dor, das dores que você enfrentou. Uma é fazer dela espinho e escolher ser vítima a vida inteira. E a outra é ressignificar aquilo que aconteceu com você. Muito provavelmente você conhece ou é a pessoa que diz assim: não, mas é porque também você não sabe quem foi minha mãe. Tu não sabe como é que eu fui educado, como é que eu fui educada. Eu sou assim porque... Não, meu irmão. Anos se passaram e a gente precisa escolher o que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu conosco. Esse homem decidiu, escolheu fazer daquilo que estava acontecendo na vida dele o seu amuleto de sorte. Aí o mestre, que tem o poder de curar ele de forma imediata, olha para ele e pergunta: queres ficação? Será que Jesus precisaria de fato perguntar ao homem se ele queria ser curado?
Ou será que Jesus não sabia o que estava acontecendo com aquele rapaz? Sabia, é tanto que a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, sabendo que ele já estava nesse estado, ó, há muito tempo. O mestre olha para ele e pergunta, queres ficar curado? E sabe por que Jesus pergunta isso? Porque nem todo doente almeja cura. Tem gente que se agarrou à doença, porque é mais fácil ser vítima do que ser protagonista da história. É mais confortável ser o coitado do que decidir fazer alguma coisa com aquilo que te machucou. Aí o mestre pergunta, você quer ser curado? E ele tem tantos problemas que agora ele vai despejar e vai dizer, mestre, é que assim, ó, o senhor não sai da minha história. Todas as vezes, o mestre está perguntando o quê? Se ele quer ficar? Ó a fala dele, todas as vezes. Jesus está falando dele, ele vai falar dos outros. Todas as vezes, mestre, que o anjo desce e agita, não tem um. Eu não tenho um amigo que me ajude a ir até a beira do tanque, a entrar no tanque para que eu me lave e fique curado. Jesus nem dá crédito. Jesus nem alimenta a conversa dele. Aqui já tem um grande ensinamento para a gente. É porque fulano, porque não sei o que não sei o que. Jesus, você quer ficar curado? E ele porque não fizeram, porque não. Jesus olha para ele e diz assim, levanta. Nas entrelinhas, sabe o que Jesus está dizendo? Chega. Durante 38 anos você deu desculpa e foi vítima. Hoje eu vou te chamar para ser protagonista. Levanta. Toma a tua cama. Mas não precisa ir no tanque? Não. O dono do tanque, o dono da casa, o dono de tudo, chegou diante de você para te dizer, ó, chega de ser vítima da história. Hoje você vai tomar o posicionamento de protagonista. Levanta, toma a tua cama. E essa cama aqui é uma Crabatos. E a gente vai falar sobre isso. Toma a tua cama e anda. Era sábado. E a gente sabe que no sábado, dia de descanso, não era lícito carregar a cama, não era para trabalhar, não era para fazer, não era para acontecer. Mas durante 38 anos, nenhum daqueles judeus se preocupou com a enfermidade do homem. Agora que o homem anda, eles estão incomodados. Durante 38 anos de humilhação, ninguém chegou para ajudar ele. Mas agora que o homem anda, eles estão chateados. Durante 38 anos, esse homem foi humilhado. Agora que esse homem está com a caminha dele debaixo do braço, os judeus estão chateados. Interpelam ele no meio da rua e dizem assim, ei, ex-paralítico, por que você está carregando a cama? Você não sabe que hoje não é lícito carregar a cama? Aí agora ele aprendeu a ser protagonista da história. Ele responde para os judeus, aquele. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei quem são vocês, mas aquele que me encontrou na beira do tanque, me deu uma ordem. Ele disse, levanta, pegue a sua cama e anda. Ele está dizendo para os judeus, eu não sei quem vocês são, mas eu encontrei um homem perfeito, que chegou diante da minha enfermidade, na beira do tanque, eu estava todo maltrapilho, ele olhou para mim, nem deu crédito à minha lamentação. Eu estava falando da vida dos outros, ele não queria ouvir dos outros, ele queria me curar. Ele disse para mim, ó, levanta, toma a sua cama e anda. Essa cama aqui, essa Crabatos, não é um colchão que você dorme, ortobom, com mola, sem mola, com massagem, sem massagem, aquela. Não é isso. Uma cama bem fininha, como se fosse aqueles colchonetes da gente acampar, quem gosta de acampar. Bem pequenininho, que dá para enrolar, leve. Porque nada que Jesus manda a gente carregar é pesado, gente. Nada. Jesus não confia ministério, cargo, nada para ninguém que seja pesado. Jesus é responsável. É que a gente se encontra com tantas pessoas irresponsáveis na nossa história, que às vezes a gente confunde achando que Jesus também é. Ele não dá nada pesado demais a ninguém. Só confia coisas a quem de fato consegue carregar.
E se Jesus estava dizendo para ele pegar crabatos, enrolar e colocar debaixo do braço, é porque Jesus sabia que aquilo não ia pesar para ele. Mas vamos pensar, durante 38 anos aquela cama teve o homem. Não era o homem que tinha cama. Afinal, ele precisava da cama, inclusive, para estar em cima de alguma superfície. Durante 38 anos, a cama Acrabatos teve aquele homem para si. E agora, depois do encontro com Jesus, Jesus está dando autoridade para ele e está dizendo: aquilo que tinha você, aquilo que dominava você, agora vai estar debaixo do alcance dos seus braços. Aquilo que dominava você, agora é dominado por você. Aquilo que tinha você e prendia você, agora não te domina e não te tem mais. Depois de um encontro com Jesus, aquilo que nos paralisava agora está debaixo do alcance dos nossos braços. Bastou Jesus passar, bastou Jesus chegar. E aquilo que prendia e paralisava aquele homem, agora está debaixo do alcance do domínio daquele homem. E só Jesus pode fazer isso. E só Jesus pode realizar isso. Só que todas as vezes que o anjo descia e as águas agitavam, as pessoas eram apenas curadas. As pessoas eram apenas libertas daquela enfermidade específica. Mas quando Jesus chega, aquele homem ele não é apenas curado. E é por isso que nós adoramos Jesus. Por que nós não escolhemos nenhuma outra religião? Porque existem religiões aí fora e a gente sabe disso, que pessoas são até curadas, sim ou não? Sim ou não, gente? Existem. Existem religiões aí fora que pessoas que precisam de milagres, de curas, recebem a cura, mas essa pessoa não recebe libertação. Essa pessoa não recebe salvação, porque salvação só em Jesus. Lembra que eu preguei aqui da última vez sobre a mulher do fluxo de sangue? Que foi curada daquele mal? Aquela mulher não foi apenas curada, ela também foi livre, ela foi liberta de prisões que estavam cativando a vida dela. Esse homem, ele não foi apenas curado, ele foi liberto. É tanto que quando Jesus se encontra com ele no templo, Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, não se esqueça, você está livre, você recebeu autonomia e autoridade para ser livre. Aquilo que te prendia não vai te prender nunca mais. Aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar nunca mais. E só quem veio do mundo, gente, sabe do que é isso. Só quem bebia sabe o que é isso. Só quem fumava, quem sabe, quem usava algumas coisas diferentes e hoje se vê na condição de liberto, sabe do que é isso. As coisas que outrora nos tinha a ponto de fazer pessoas ficar dependentes daquilo, hoje consegue olhar para aquilo e sentir nojo, inclusive. Consegue olhar, lembrar do passado, do que fazia, aonde ia, aonde estava e sentir nojo. E sentir aversão. Quem bebia cerveja, quem fumava cigarro, olhar para aquela substância e pensar: como é que eu tive coragem de um dia me intoxicar com isso daqui? Não é porque você é bom, irmão. Porque isso daqui milita contra o nosso espírito o tempo inteiro. A nossa carne guerreia contra aquilo que o Senhor depositou na nossa vida o tempo inteiro. E o que é isso? É porque um dia Jesus nos encontrou. Olhou para nós, olhou para a igreja Manaim e nos fez carregar a cama. Para a gente lembrar que aonde a gente estava e o que Jesus fez, só Ele poderia ter feito. Só Ele poderia ter mudado a nossa história como Ele mudou. O homem está carregando a cama e os judeus estão incomodados. Já passou por isso? Precisar da ajuda de alguém e ninguém te ajudar, mas no dia que Jesus mudou a sua história, alguém olhar para você e perguntar: mas como? Precisar do auxílio de alguém e ninguém te auxiliar, e Jesus muda a sua história e alguém pergunta: como foi isso?
é porque eu acho, eu penso, é que analisando assim, nunca ajudou. E agora que Jesus apareceu, mudou a história, estão preocupados com uma cama que a gente decidiu carregar. Ele não sabe o nome de Jesus. Jesus já chegou se apresentando para ele como cura e foi tudo tão rápido que não deu tempo de sequer ele perguntar para Jesus: quem é você? Ele não sabia o nome. Mas na Bíblia, inclusive, quando ele responde dizendo aquele, o aquele aparece com letra maiúscula, para mostrar que não era qualquer pessoa, era uma autoridade. Aquele que me curou. Eu não sei o nome dele, mas ele chegou diante de mim, já chegou curando, já chegou mudando a minha história. E quantos de nós, no dia do próprio encontro com Jesus, saímos daqui da igreja depois de aceitar a Jesus, ainda sem conhecer direito quem ele era? Fomos conhecendo Jesus ao longo do processo, com experiências, um dia após o outro, e durante 68 anos, muitos de nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus ao longo do tempo. Esse homem ainda não sabia quem era, ele sabia que um homem poderoso tinha curado. Quando os judeus perguntam, ele só sabe dizer que foi aquele, não sabe o nome. Mas ele volta para o templo, e quando esse homem agora está no templo, Jesus olha para ele e faz uma lembrança, que é a lembrança que a gente precisa fazer todos os dias na nossa vida. Porque vez ou outra, nessa caminhada de muitos anos com Cristo, às vezes, a gente pensa em retroceder, em parar. Às vezes a gente pensa em voltar para o lugar que a gente já esteve um dia. Tem dias que a luta, tem dias que a prova é tão grande na nossa vida e na nossa história, que se você veio do mundo assim como eu vim, você já pensou em algum momento da vida: poxa, quando eu não era crente, parecia que as coisas não eram tão difíceis assim. Sim ou não? Parece que depois que eu aceitei a Jesus, assim, muita coisa melhora, mas parece também que a luta tem um negócio assim que se intensifica. Quem veio do mundo sabe o que é isso. E por isso, por vez ou outra, essas histórias batem na nossa porta, Jesus faz questão de lembrar ele. Eu acredito muito que aquele dia era um dia difícil para esse homem. Eu acredito que nesse dia que Jesus encontrou ele, ele estava precisando que alguém lembrasse a ele o que já tinha acontecido no passado. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória o quê? Aquilo que o quê? Aquilo que nos dá esperança. Porque tem dias e dias, irmãos. Tem dias que a nossa fé está daquelas de que a gente quer estender a mão e quer curar todo mundo e quer fazer oração. Mas tem dias que a gente não quer nem ser visto. Tem dias que a gente não quer vir para o culto. Tem dias que a gente não quer participar de nada. É a nossa fé que está minada, o nosso coração que está conturbado, é a nossa vida que não está ajeitada. Aí Jesus, que tem uma das características que eu mais amo, que é de ser onisciente, que sabe o que eu não sei, conhece você como eu não consigo conhecer, sabe como você chegou aqui nessa manhã, sabe como foi que você adentrou as portas desse lugar. Jesus chega para ele e diz assim: lembra, você já está livre. Você já está curado. Você já está liberto. Jesus está dizendo para ele: eu não estou dizendo o que eu vou fazer, eu estou dizendo para você que eu já fiz. Você já está curado, você já está liberto, você já recebeu o seu milagre. São 68 anos e talvez você tenha 10, 20, 30, 15, 2. Talvez você só tenha 2 meses aqui, 1 mês, alguns dias, 15, 10 dias. Jesus te trouxe aqui para te lembrar: eu já te livrei, já te curei, e de brinde escrevi o seu nome no livro da vida. Você não vai voltar para o lugar da humilhação nunca mais. Você não vai voltar para o lugar do desespero nunca mais. Você não vai voltar para o lugar do ansiolítico nunca mais. Você está livre, você está curado, e de brinde já foi salvo pelo poder do Evangelho de Cristo. Jesus precisava trazer à memória dele aquilo que poderia dar esperança.
E é por isso que a gente não pode mais fazer orações repetitivas. Quantas coisas o Senhor já nos entregou e a gente continua pedindo a Ele. Quantas portas o Senhor já abriu e a gente continua pedindo por portas abertas. Quantos milagres o Senhor já nos confiou e a gente continua pedindo pelo mesmo milagre que o Senhor já liberou, gente. É que talvez os nossos olhos não estejam abertos ao ponto de entendermos que aquilo que nós estamos pedindo e decretando aqui hoje, no mundo espiritual, já está acontecendo. No mundo físico, talvez ainda não tenha se materializado, mas no mundo espiritual, já aconteceu. Aquele dia era um dia de desânimo, e Jesus chegou para alegrar a alma daquele moço. Você já está livre. Você já está curado. Repita isso para você mesmo. A porta já abriu sobre a sua casa. O seu marido que ainda não veio aqui para a igreja e aceitou, já é um homem de Deus. Os seus filhos que não querem conta com Jesus hoje, já são profetas do Senhor, através dos olhos espirituais. A porta que você precisa que esteja aberta no mundo espiritual já se abriu. É que os dias vão passando e você vai chegar diante daquilo que já aconteceu. Já aconteceu, já foi liberado. Quando aquele homem ouve o que Jesus estava dizendo, que ele já estava curado e livre daquele mal, aquele homem se levanta e agora vai fazer o que você está precisando fazer. Vou ouvir, acho que a pastora Edileuza falar sobre essa igreja que tem uma visão de células, né? E que a gente precisa cativar pessoas, ganhar pessoas para multiplicar. Foi isso? Quando aquele homem ouve que Jesus está dizendo para ele, lembra, você já está curado, livre e liberto do seu mal. O último versículo que nós lemos diz que aquele homem se levanta e agora vai começar a anunciar. É isso que a gente precisa fazer. É que Jesus mudou a nossa história e a gente fica de boca fechada. Jesus abriu a porta lá na sua casa, na minha casa, e a gente continua de boca fechada. Ah, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Espera ainda. Você está com medo de inveja. Então você é o crente que continua supersticioso, que acredita que quando alguém sabe de alguma coisa, a porta se fecha na sua vida, porque o olhar de alguém pode anular aquilo que o céu já confiou a você. Eu não estou dizendo que a gente deve viver com a boca aberta, falando na rede social. Não é isso, gente. Eu estou dizendo que a gente precisa contar para as pessoas, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, o que Jesus tem feito na nossa vida. Porque tem pessoas que só vão se converter ao Evangelho através de ver e ouvir o testemunho que Jesus fez na vida de alguém. Gente, tem pessoas que você pode pregar o que for, a pessoa continua ali dura. No dia que você conta um testemunho e fala assim, ó, deixa eu dizer o que foi que Jesus fez em mim. Por causa da identificação dessa pessoa olhar para você e ver que você é um ser humano, assim como ele pensa, se Jesus fez na dele, pode fazer na minha também. Mas você aprendeu a ficar de boca fechada, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Não é isso? Não foi isso que falaram pra gente? Boca fechada. Boca fechada porque é inveja. Espera ainda. Só falta você me dizer que acredita em signo também. Aí vai me estressar. Né, pastor? Aí vai me irritar. Não. O Deus que já derramou sobre a sua vida governa no céu, na terra, em todas as regiões celestiais. Quando o moço que estava desanimado, e talvez você chegou aqui desanimado hoje. Quando o moço que estava desanimado ouve Jesus dizendo, eu já fiz por você o que você precisava. Chega de lamentação, chega de vitimismo. Aí aquele homem recebe uma injeção de ânimo. Levanta e vai anunciar que o nome daquele que tinha feito algo na vida dele se chama Jesus.
pelos olhos da fé. No próximo aniversário, se estivermos aqui, não é para ter cadeiras vazias. É para isso daqui estar lotado. É para, inclusive, gerar uma preocupação nos apóstolos de a gente precisa começar a pensar em alguma coisa para ampliar, em algum outro lugar para fazer festa. Porque já era para nós estarmos multiplicando aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Já era para o seu vizinho, para a sua vizinha estar no culto por saber o que Jesus fez na sua história. As pessoas precisam ser atraídas pelo Evangelho através daquilo que Jesus fez na nossa vida, gente. E se esse microfone for franqueado para cada um de nós falarmos sobre aquilo que Jesus fez, falta tempo. João vai dizer que se todos os bem-feitos, João capítulo 21, se eu não me engano, se todos os bem-feitos de Jesus fossem escritos, não tinha Bíblia que desse conta para anotar. É muita coisa. É milagre todo dia, é milagre o tempo inteiro. E quantas coisas Jesus fez na nossa vida, a gente está de boca fechada. Quantas portas, quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a nossa vida e ninguém está sabendo. Porque a gente aprendeu a não compartilhar. Só que a gente não foi chamado para ser lagoa, gente. Água parada dá bicho. Água parada fede. A água parada não serve para ninguém, nem beber, nem se alimentar. Experimenta entrar numa cachoeira, aonde a água flui, derrama e cai sobre outros lugares. É nesse lugar que a gente quer estar. É nesse ambiente que a gente quer estar. No lugar onde alguém recebe, mas não retém, transborda na vida de outras pessoas. É esse tipo de pessoa que eu quero ser, e eu acredito que é esse tipo de pessoa que você quer ser também. Alguém que recebe, mas derrama sobre a vida do outro. Aí aqui a gente abre um leque para falar de muitas coisas, inclusive do financeiro, de receber e ofertar, de receber e partilhar, de fazer um bolo e convidar alguém para comer também, de fazer um culto de ação de graça e chamar os vizinhos que ainda não aceitaram a Cristo para estar lá também. Afinal, a gente faz festa, não é somente para a igreja, é para conseguir resgatar aqueles que ainda não foram libertos. É para que pessoas se rendam ao Senhor. Pode ser culto de domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, não importa. Nós estamos aqui para fazer a mesma coisa que aquele ex-paralítico fez. Recebeu, mas decidiu partilhar. E ele começou a anunciar que Jesus era o nome daquele que tinha se encontrado com ele na beira do tanque e tinha mudado a história dele. Pastora Edileuza falou e nós iremos reforçar. 68 anos. 68 anos. 68 anos. E no ano que vem é para ter no mínimo o dobro das pessoas que estão aqui. É para que cadeiras plásticas precisam ser trazidas também. A gente veja uma outra forma de organizar o culto, do crescimento acelerado que este lugar vai receber. Já sabemos que aqui tem bênção, já sabemos que aqui o Senhor abre portas, eu sou testemunha. Já sabemos que aqui tem cura, eu sou testemunha também. Já sabemos que aqui tem muitas coisas. Mas agora o que essa igreja precisa é de pessoas que agarrem a missão de Jesus fez comigo, mas através de mim, Jesus vai fazer na vida de outras pessoas. Jesus visitou a minha casa, mas através de mim, eu não vou sozinha. Jesus vai visitar a casa de outras pessoas também. Você toma posse disso? Essa igreja, uns com os outros, podemos contar com vocês? Seremos propagadores, anunciadores da palavra do Senhor. E talvez, irmão, com o seu ministério você nunca tenha o microfone na mão, não tem problema nenhum. Pensa numa divulgação melhor do que o boca a boca, sim ou não? Quem tem empreendimento sabe, você pode colocar no Instagram, pode colocar onde for, mas quando você ouve outra pessoa dar bom testemunho daquele lugar, você pensa, vou também. Fulana falou que é bom, Ciclano confirmou que é bom e agora eu quero conhecer se é bom mesmo. Então você vai ser o maior propagador de que a igreja Manaim vai acelerar o crescimento. De 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, de 12 em 12. O Senhor trará um crescimento exponencial aqui neste lugar. Posso contar com você? Posso? Sim ou não? Então fica de pé nessa manhã. Você como alguém
que já mergulhou na presença do Senhor, que foi encontrado por Cristo na beira do tanque, agora está na hora de pregar. Agora está na hora de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez o seu testemunho, você olhe para o seu testemunho e pense assim, mas não tem grande coisa, Ellen. Porque eu não fumava, eu não bebia, eu não ia para festa, eu ficava dentro da minha casa, um dia eu fui para a igreja e aceitei. Se você parasse para pensar, existem pessoas que levavam a mesma vida que você levava, que leva, né? A mesma vida que você levava. E estão precisando de uma palavra de alguém que viveu a mesma coisa que ele viveu. Que viveu a mesma coisa que essa pessoa vive. Quando, eu já contei aqui, não vou contar hoje, eu já contei aqui, acho que 2 vezes inclusive, quando eu estou nos interiores, o Ulisses sempre fala assim, Mo, no final, conta o que Jesus fez na sua vida. Conta do abuso, conta do abandono, conta que você é adotada, conta que até os 6 meses de vida você não tinha nome, conta que você não tomava vacina, conta que você não tinha nome, que as pessoas só te chamavam de bebê, conta que um homem abusou de você sexualmente por 2 vezes. E aí, às vezes eu ainda falo com ele, poxa, amor, mas eu já contei isso em outros lugares. Ele, amor, às vezes uma pessoa foi para aquele culto. Uma pessoa que não serve a Jesus está naquele culto e está precisando daquela palavra. Está precisando de uma identificação. Porque eu sou jovem, né, gente? Sim ou não? Sou jovem. 28, 29 já, gente. Tem um cabelo branco aqui na minha cabeça, enorme. A gente esconde, né? A pessoa se resolve, né, pastor? A gente tem identificação. Então, às vezes, alguma menina da mesma faixa etária que eu olha para a minha história e pensa, se Jesus fez na vida dela, pode fazer na minha também. Então, talvez o seu testemunho não seja, você acha, né, que não é grande coisa assim, mas tem alguém precisando ouvir o que Jesus fez na sua vida. E essa igreja poderia estar, lotada hoje, se você já tivesse aberto a sua boca. Mas você fica dizendo que é tímido, você fica dizendo que é tímida, que é envergonhado. E os tímidos, os medrosos, no meio da guerra, no meio da batalha, eles são obrigados a voltar. Digam aos medrosos que eles recuem, voltem. No meio de uma guerra não tem espaço para a gente medroso. A gente tem ânimo para fazer tanta coisa. Quando é para pregar, a gente fica meio assim. Comece falando daquilo que Jesus fez na sua vida. Você vai ganhar pessoas para o reino do Senhor. Estamos aqui nessa manhã para saquear o inferno. Nós não aceitamos perder uma pessoa sequer. Saquearemos o inferno e ganharemos vida para o Senhor Jesus. Comece a orar nessa manhã. Peça ao Senhor que te dê coragem, coragem de pregar, coragem de falar. Enquanto você estiver exercendo o seu trabalho, vá falando com as pessoas do que Jesus fez na sua vida. Lá no seu trabalho, coloca um louvor, porque enquanto o louvor está tocando, é a arma que você vai utilizando para entrar, de mansinho. Daqui a pouco está falando de Jesus, daqui a pouco a pessoa está chorando. E a Bíblia diz que a palavra dele, ela não volta vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz. Você é o agente que o Senhor chamou nessa manhã. Ore e peça ao Senhor que te dê ousadia, autoridade, alguém cheio do Espírito Santo para pregar as boas novas, alguém que não aceita perder os amigos para o inferno, alguém que não aceita perder a casa para Satanás. Você dirá, eu e a minha casa servimos. Não é nem serviremos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não se perderá um amigo sequer. Nessa manhã da Igreja Batista Manaim está responsabilizada a pregar a palavra. Você está com autoridade e autonomia para pregar a palavra do Senhor. Lá no seu trabalho, pessoas se converterão. Lá na sua casa, pessoas se renderão ao Evangelho. Vai ter culto lá na sua casa e os seus vizinhos
conhecerão Jesus de Nazaré, aquele que me curou, aquele que te libertou, aquele que te transformou, te trouxe aqui nessa manhã para dizer multiplicação. O Senhor está dizendo: eu tenho pressa em multiplicação. O crescimento exponencial será visto aqui neste lugar. Vidas, almas, pessoas, almas, o Senhor clama nessa manhã: almas, salvação, cura, libertação. Essa igreja será reconhecida como um celeiro de vidas. A aljava desse lugar será recheada de vidas. Daqui sairão missionários e missionárias, profetas, pregadores, levitas, pessoas cheias do evangelho. Esse bairro conhecerá e reconhecerá que nessa casa existe alguma coisa diferente. E a unção de almas, de vidas. Você está habilitado nessa manhã. Habilitada nessa manhã. Faça um desafio com você mesma. Já estamos em junho, mês 6. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Esse ano. Vou falar desse ano. Quantas? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas vieram ao culto através da sua vida esse ano? Dia 31 de dezembro de 2026 é logo ali. Que o ano está passando assim, ó. É vergonhoso chegarmos no último ano, no último dia do ano, olharmos para as nossas mãos, encontrarmos chave de carro, chave de casa, vaga, oportunidade, cura, mas não termos uma vida. É vergonhoso, é feio, dói, é triste. É triste em um culto perguntarmos quem tá visitando e não tem uma mão levantada. Como que as pessoas serão atraídas para o culto se a gente não fala de Jesus? Como que as pessoas virão para o culto se a gente faz culto para a gente, campanha para a gente, festa para a gente, tudo para a gente? Aí a gente ainda diz que é para Jesus, mas como que é para Jesus se a gente não traz alguém para se converter ao evangelho? Chega. Acabou. Você tem um compromisso nessa manhã. Enquanto você está na inocência, está tudo bem. Hoje você é responsável. 6 meses você tem até o ano findar para começar a ganhar vidas, para ser um apaixonado por Jesus. Perceba que tudo aquilo que você ama muito, você fala muito daquilo porque você ama. E por que a gente não fala de Jesus, gente? Quando a gente gosta muito de um assunto, por exemplo, eu amo a psicanálise, eu amo a mente humana. Todos os dias eu estou falando com Ulisses, isso daqui da mente humana. Por que a gente não fala de Jesus com a mesma paixão que a gente fala de coisas do mundo? Você sabe de tanta coisa, seu currículo é tão vasto, a sua oratória é tão boa, mas você não fala de Jesus. Acabou. É ano de aceleramento. Essa igreja vai ficar pequena. Jesus vai trazer um crescimento exponencial. E pelos olhos da fé, minha apóstola e meu apóstolo, pelos olhos da fé, me lembro agora do que o sogro de Moisés disse para ele: Moisés, é muita gente. Esse povo é muito. Você não vai dar conta sozinho. Começa a separar pastores, ministros. Levante outros apóstolos, porque você vai precisar de recurso. O Senhor está dizendo: essa igreja vai crescer tanto, vai ter tanto novo convertido aqui neste lugar, que o Senhor está dizendo: eu vou mandar recurso, eu vou levantar pessoas
gente, muita gente. 31 de dezembro desse ano. Tem que faltar dedo na sua mão para contar. Essa é a maior meta da nossa vida. 31 de dezembro desse ano, você tem que dizer assim, não dá nem para contar nos dedos o tanto de gente que veio para Jesus através da minha vida. Chega de nos apresentarmos diante do Senhor com muita coisa, riqueza, é dinheiro, é poder, é bens, é isso, é aquilo, e não tem uma alma. Chega. Hoje o Senhor te chama a responsabilidade. Enquanto Ulisses canta, você ora, pede perdão. Perdão. Me perdoe, Jesus. Porque eu poderia ter falado do seu amor lá naquele dia que estava tendo uma confusão na empresa, mas eu decidi me calar para não perder a minha vaga. Me perdoe, Jesus. Me perdoe porque eu entrei na faculdade e não falei do seu amor. Me perdoe. Me perdoe porque lá no prédio ninguém sabe do que o Senhor fez na minha vida. Ore, peça perdão a Ele. Eu só tinha os meus Fale com Ele nessa manhã. pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como quem nunca errou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados, diga isso. E quem é este que era sem pecado e não me condenou? Me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados, diga, não te troco, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua. A minha alma buscava. Levante a mão aos céus, vamos. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Cadê você? Cadê você que precisa fazer uma aliança com Cristo? Cadê você que precisa viver uma transformação de vida aqui nessa manhã? Se existe no nosso meio alguém que ainda não fez uma aliança com Cristo, essa é a manhã de Deus na sua vida. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Jesus te trouxe a esse lugar para mudar a sua história. Assim como mudou a vida desse paralítico que estava na beira do tanque, Jesus te trouxe aqui nessa manhã para mudar a sua vida.
para tirar aquilo que te prendia e agora você vai dominar aquilo que te dominava. Para te fazer caminhar sobre as ruas desse lugar e alguém entender. Primeira vida para Jesus? Vem aqui à frente. Temos a primeira vida para Cristo. Cadê uma mulher de Deus para ficar aqui com ela? Troquei minha casa pela liberdade. É isso daqui que tem que acontecer na igreja, gente. Tentando me encontrar, eu me Seja bem-vinda. perdi ali. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Quando eu pensei que era o fim, A segunda pessoa para Jesus já chegou. Já chegou, gente. A voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Cadê a terceira vida para Jesus? Pode se achegar. Jesus para hoje e passa no tanque da tua história Venha, não demore. para mudar a sua vida. Estou te esperando aqui ao lugar. Tem duas vidas aqui sendo mudadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Tem lugar na mesa. E o nosso coração se enche de alegria. Pode estar chegar. Se existe uma terceira vida para Cristo, venha. Venha, não demore. Venha, porque Jesus Estou tem pressa te em mudar a sua história. esperando Pressa em mudar a sua vida. aqui ao teu. Essas duas vidas, bem baixinho, bem baixinho. Essas duas vidas só vieram para o culto hoje, porque uma pessoa que está aqui nesse culto convidou elas. Vocês entendem? A responsabilidade que há sobre a nossa vida. Jesus te chama a responsabilidade hoje. Hoje. Você não vai vir mais para o culto sozinho. Você vai mandar uma mensagem para alguém. Você vai mandar um convite para alguém. Hoje são duas. E quem sabe a terceira já chega daqui a pouco. Mas poderia ser 30, 40. Sim ou não? Mas vai mudar. Eu acredito, vai mudar. Cadê a terceira vida para Jesus? Você que veio para o culto, alguém te convidou. Alguém lembrou de você? Essa pessoa só lembrou de você porque Jesus mudou a história dela e ela quer que você viva a mudança de vida também. Eu estou esperando a terceira vida para Jesus. Vem depressa. A igreja fica em espírito de oração. E por paz. A igreja fica em espírito de oração. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Amigos que sofrem. Vou te dar mais alguns minutos. Necessidade atendo. Não deixe o soldado ferido morrer. Você é especial para Cristo. Jesus te chama. Verta o bálsamo. A terceira vida já está vindo para Jesus. E as feridas sarará. Seja bem-vindo. Protege-o com seu manto Você pode se alegrar. de amor. Você pode render adoração a Ele. O pão partiremos, sim. Ele é bom. Descanso lhes dará. Cadê a quarta vida para Jesus?
toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Você está alegre com Cristo nessa manhã? Aplauda, No glorifique, santo lugar, exalte. Dê a Ele honra, dê a Ele glória, dê a Ele louvor, sará sua adoração ferida. ao Jesus da nossa alma, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao dono dessa cidade, ao dono desse lugar, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos orar, vamos agradecer. Vamos pedir ao Senhor que escreva o nome deles no livro da vida. Senhor, ore junto comigo. Misture a sua voz com a minha voz, eleve a sua voz em adoração. Senhor, nós te agradecemos. E nós sabemos, Senhor, que aqui não é o homem que faz. Não é quem prega, não é quem canta, não é quem dirige um culto. Não. Tudo é teu. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. É por causa do Senhor que essas vidas se rendem a Ti nessa manhã. É porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão grande, que é impossível ouvir falar dos Teus feitos e não se render à Tua presença. É por causa disso que essas 3 vidas firmam um compromisso com o Senhor nessa manhã. Nós Te pedimos, Senhor, dá a eles o amigo Espírito Santo, consolador de todas as horas. Amigo fiel que não deixa, Senhor, nenhum dos Seus filhos em nenhum momento da vida. Escreve o nome dos Teus filhos no livro da vida. Nós Te agradecemos porque essa festa se encerra com celebração. Te agradecemos porque essa festa foi dedicada ao Senhor e é por causa disso que vidas estão convertidas aos Seus pés. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa manhã maravilhosa em Sua presença. Obrigada pelos 3 filhos que Te aceitam como um pai nessa manhã. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. E a igreja celebra, exalta e glorifica o nome do Senhor. Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dEle que eu não parei nem desisti. Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei. Levanta a mão lá em cima, vamos. E não há ferrolhos, nem diante da sua voz. Não há doença, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade na voz daquele que tudo criou. Foi acredita, aplauda, glorifique o nome do Senhor.
Glória a Deus, glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sim, meu Deus. Gratidão, Senhor. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Queridos, o Espírito de Deus está aqui, tocando em nossos corações. Já nos disse até quem é a pessoa que você vai hoje à tarde fazer uma visita e vai falar com ela do amor de Jesus. Você vai ligar para essa pessoa também que veio ao seu coração, que veio à sua mente. Alguém precisaria estar aqui para ouvir essa palavra, para aceitar Jesus como Senhor. Você sabe quem? Ela vai ligar para essa pessoa. E se estiver perto, você vai na casa dela hoje ainda. Hoje à noite não teremos o culto aqui, mas você vai ter um tempo livre para estar com essa pessoa. E vai falar do amor de Jesus que fez na sua vida. Testemunhar, pastora Ellen. Que Deus continue te usando, filha, para que mais e mais vida, pastor Denis, encontre Jesus, que nós encontramos, pastor Léo, e que a glória de Deus encha toda essa terra. É impossível nosso Deus perder para diabo, jamais. Quando se levantam ovelhas na força do touro selvagem, apóstola Sara? Salmos 82:10. Homens e mulheres na força de um touro selvagem, desbravando barreiras e opressões que está impedindo a gente de falar com as pessoas. Há um sistema mundano, terrível, entretendo as pessoas. Mas você tem o poder do Evangelho para chegar até essa pessoa que Deus colocou no seu entendimento e vai dizer a ela: Jesus mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Estamos aqui para povoar os céus, pastor Raimundo, e glorificar ao Deus que nos salvou. Passamos todos esses baques aí que a vida permite, mas o Senhor estava ali o tempo todo nos guardando. Assim será o seu testemunho diante dessa pessoa que Deus colocou no seu coração hoje. E quando for no próximo domingo, estaremos aqui pela manhã. Vamos glorificar o Senhor com esse outro lado cheio de gente adorando. Eu quero também esse Jesus, eu quero também essa mudança. Eu quero também ter essa experiência que tivemos ontem, né, pastor? Eu preciso ter isso. Ô, irmãos, em nome de Jesus. O horário já está um pouco avançado, eu sei disso. Acho que está chovendo lá fora, mas é chuva de bênçãos aqui para você também. E nós queremos agora, no nome santo de Jesus, glorificar o Senhor pela sua vida, pelos primitivos, pelos homens que começaram aqui, os pioneiros dessa igreja. Há 68 anos, colocaram a semente aqui, pastor Denilson. E de repente, a igreja está aqui com várias outras, como as Manaíns, ao redor de Salvador e da Bahia. E eu quero muito agradecer a Deus por isso. Diga: Senhor, eu me comprometo a falar do teu amor para mais uma pessoa hoje. Para mais uma pessoa hoje. Muitos bens para você. É minha alma quem diz. Que o Senhor te abençoe e te faça feliz. Posso, Sara? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora tem um assim, ó.
Apóstolo. Rude cruz se erigir, dela um dia e as como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo uma mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem outra ainda. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Tem outras, mas depois tem outras. Cadê o negócio aqui? Tic, 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 para acender. Tem uma que diz assim, ó, Ulisses. Eu sei que foi pago um alto preço. Isso aqui foi, viu? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti. Foi? Foi. Vamos lá. É uma história.
muitos bens pra você, que a minha alma quem diz que Jesus lhe abençoe e te faça feliz. Cadê o coral? Muitos bens pra você, que a minha lhe diz que Jesus te abençoe e te faça feliz. É 12.724, 144. Aleluia. É a história de uma menina que chegou com 19 anos e um homem que chegou mais ou menos com deixa pra lá. Jesus está aqui. Jesus sempre fez. Jesus nos habilitou, nos capacitou, está nos enviando. Esse é o nosso lema: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Como diz, eu vou ganhar os perdidos, consolidá-los na fé, fazer deles meus discípulos e enviá-los para que seja. Eu vou ganhar os perdidos, consolidá-los na fé, fazer deles discípulos. Para quê? Para enviá-los. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É de verdade, viu? Deus, vamos estar, queridos, essa segunda hora, vamos estar impetrando a bênção apostólica. Quem chama o pastor Léo, pastor Denis, pastor Cosme Oliveira, só para a gente encerrar aqui, por favor. Léo, sobe aqui. Pastor Denis, pastor. Isso. Pastor Denilson vai impetrar a bênção apostólica para nós aqui. E agradecer a Deus por esse privilégio. Glória a Deus. Que bom estar aqui. Que presença é essa? Amém? Que privilégio. Parabéns, apóstolo, apóstola. Parabéns, apóstola. Parabéns, apóstolo, por ela ter chegado aqui da idade que ela falou, confessou, e você ter chegado na maturidade, que a maturidade é que traz o equilíbrio. Amém? Amém? Privilégio estar aqui nesse lugar, nessa manhã, e que Deus continue ministrando essa igreja, ministrando a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês algo muito rápido. Eu só quero fazer o que o pastor falou, pediu para eu fazer, mas eu quero dizer que quem acha um pastor, acha um tesouro. Então, cuidem de pastores. Cuidem de pastores. Cuidem de pastores. Cuidem. Eu só tenho 12 anos de pastoreado. Minha vida inteira nasci no Evangelho. Tenho muitos pastores na família. E a coisa que eu mais dizia na família é: não quero ser pastor. Não quero ser pastor. O povo que sofre é pastor. Mas eu era um empresário. Vocês sabem que eu fui bem sucedido no Brasil. No Brasil. Fui bem sucedido no Brasil. Mas eu costumo dizer a Priscila: a gente não tem mais aquele dinheirinho na conta que a gente tinha. Mas hoje eu me encontrei. Amém? Hoje eu faço o que eu amo. Então, tem muitos homens que vão para o pastoreado por dinheiro, mas tem muitos homens que vão pastoreado por amor. Escolha quem você quer estar debaixo da mão, do cajado. Quem acha um pastor, acha um tesouro. Amém?
dedicar os dias. Cabelinho branco. Cabelo apóstolo. Seu cabelo é lindo. Amém? Mulher não fica de cabelo branco, mulher fica mais bonita. Passa de uma fase para outra. Então, que Deus continue abençoando e multiplicando essa casa em nome de Jesus. Com sua permissão. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Seja sobre todos vós, hoje e para sempre, em nome do Pai,